Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o nosso tema de aula de práticas experimentais é sobre uma receita muito importante que foi elaborada na década de 80 e que salvou muitas vidas, principalmente em países em desenvolvimento, que é o soro caseiro. Hoje nós vamos conhecer quem é o responsável por esse grande feito, tudo que a gente precisa saber sobre essa receita, a diferença entre soro caseiro e reidratação oral e quais são os cuidados que nós devemos tomar quanto ao seu consumo. Vamos lá? Para que serve o soro caseiro? Para que serve essa mistura tão importante? O soro caseiro, ele é feito misturando 3 ingredientes que acredito que todos tenham em casa, que é água, açúcar e sal. E ele é muito utilizado para combater a desidratação causada por vômitos ou diarreia, podendo ser usada para adultos, crianças e bebês, e até mesmo em animais domésticos. Então é uma receita que ela é indicada principalmente nos casos onde você tem alguma doença ou algum quadro onde tenha vômito ou diarreia. Porque se essas características persistirem por muito tempo, pode desenvolver no paciente um quadro de diarreia. Então você deve tomar o soro caseiro para evitar que você tenha um quadro de desidratação, que afeta muito o funcionamento do nosso organismo. O soro caseiro, ele serve para combater a desidratação. Por quê? Porque ele repõe a água e os sais minerais perdidos, geralmente por vômitos e diarreias, comuns na gastroenterite e na dengue, por exemplo. As pessoas portadoras de diabetes, elas não devem tomar o soro caseiro e devem procurar auxílio médico, assim como aqueles que estão em desidratação grave. Então, o soro caseiro, ele é mais indicado do que a água em si. Por quê? Porque quando você está com quadro de desidratação ou com uma diarreia muito acentuada, você não perde apenas água, você perde a água e muitos outros minerais que o seu corpo precisa, como sódio, potássio. Então, se você beber apenas a água, você vai repor a água em si, mas não vai repor os sais minerais. Então, o soro caseiro, ele além de ser formado pela água, tem parte desses sais minerais que a gente acaba perdendo. Então, é muito importante beber o soro caseiro e não a água nesses casos. Lembrando que as pessoas com diabetes têm que ter muito cuidado. Então, tem que ter um acompanhamento médico, uma autorização médica para saber o que você deve tomar. Porque no caso do diabetes, o indivíduo ele tem outras questões que ele precisa se preocupar. É importante esclarecer que a toma do soro caseiro, ela não vai parar um vômito e diarreia, sendo útil somente para repor os líquidos e sais minerais perdidos. E por isso é importante seguir todas as orientações do médico para controlar a diarreia e o vômito. Então não quer dizer que você tomando o soro caseiro, a sua diarreia e o seu vômito vai cessar. Ele apenas vai ajudar com que você não desenvolva ou que não se agrave o seu quadro de diarreia. De diarreia não, de desidratação. Mas a diarreia e o vômito, se o seu organismo ainda precisar realizar esse processo, vai continuar acontecendo. É mais para impedir ou não agravar o quadro de desidratação. Como consumir o soro caseiro? Deve-se tomar o soro caseiro no mesmo dia do seu preparo e em pequenos goles ao longo do dia. Ou seja, quando você faz o soro caseiro, a validade dele é de até 24 horas. Se você não conseguiu consumir nesse período, você deve descartar e preparar uma nova solução. E a gente não pode tomar o soro caseiro, por exemplo, em pequenos intervalos em grande quantidade. A gente tem que ir bebendo aos poucos durante o dia para que o nosso organismo consiga absorver tudo que ele tem para proporcionar com calma, não de uma forma muito rápida e muito abrupta. Lembrando que nesses casos a gente vai estar com a nossa saúde um pouco fragilizada, então não é interessante que você beba uma grande quantidade de soro em um pequeno espaço de tempo. Em caso de vômito ou diarreia, deve-se observar a quantidade de líquidos perdidas e tomar o soro caseiro na mesma proporção após cada episódio de vômito ou diarreia. Além disso, não é recomendado tomar mais de meio copo de soro de uma só vez. E bebês e crianças podem tomar o soro em colheres. Então, geralmente, quando a gente tem aí crianças ou bebês, essa ingestão é feita por meio de uma colher, onde a criança ou o bebê vai tomar pequenas quantidades
períodos de tempo curtos, para que essa absorção ela seja gradual, ela não seja uma pequena quantidade em intervalos grandes, como eu expliquei para vocês. Apesar de ser muito simples de fazer, o soro em casa existem também à venda nas farmácias de um pacotinho chamado sais de reidratação oral, que contém sal e glicose na dose exata para misturar em 1 litro de água e em 1 litro de água mineral, que eu vou explicar mais à frente qual é a diferença do soro caseiro e a diferença do sais de reidratação oral, que hoje você consegue comprar tanto na farmácia quanto você consegue adquirir nos postos, nas farmácias populares, nos postos de saúde, aqueles hospitais que tem essa farmacinha. Quando ir ao médico, no caso de uma diarreia ou até mesmo já com quadro de desidratação. Quando a diarreia e o vômito se manterem por mais de 24 horas, é importante ir ao médico para identificar a causa e adequar o tratamento, que em alguns casos pode ser feito com antibióticos. Então, o quadro persistindo por mais de 24 horas, você não deve continuar com os cuidados em casa, você deve ir ao médico para que ele tenha um diagnóstico mais preciso. Não é recomendado tomar remédio sem orientação médica, porque pode ser prejudicial à saúde, ou seja, a automedicação ela não deve acontecer em nenhuma hipótese, porque pode comprometer e agravar o quadro do indivíduo. Importante. Falei para que serve o soro caseiro, falei que ele é muito importante no tratamento da desidratação, mas eu não falei o que é desidratação. A desidratação é uma doença potencialmente grave, que se caracteriza pela baixa concentração não apenas de água, mas também de sais minerais e líquidos orgânicos no corpo, a ponto de impedir que ele realize funções normais. A enfermidade ela pode ser secundária a diarreias agudas e afetar pessoas de todas as idades, mas ela é mais perigosa para as crianças, especialmente recém-nascidos e lactentes. Lactentes são as crianças que ainda são amamentadas, e para os idosos. Então, o quadro de desidratação é muito sério, mas quando a gente fala de crianças e de idosos, o cuidado tem que ser redobrado. E agora a gente vai falar um pouquinho do histórico, como que essa receita foi formulada e como ela chegou até nós e possibilitou tanta coisa. Soro caseiro, a receita que salva vidas. Toda a informação que eu vou falar daqui pra frente é com base numa reportagem que foi divulgada por vários sites e conta a história do soro caseiro. E vou falar muito do médico que foi responsável por esse grande feito, que é o Norbert Hirschhorn. Então vamos lá. A fórmula hoje ela é mundialmente conhecida e é uma solução simples de açúcar, água e sal que já pode ter salvado até 50 milhões de pessoas. É esse dado que a gente tem aí tão grande para poder discutir. Encontrar um equilíbrio entre esses ingredientes foi um feito essencial dela. E o médico austríaco Norbert Hirschhorn, ele teve um papel chave na descoberta das medidas certas na preparação do soro caseiro. Como vocês já devem ter observado, esses grandes feitos da ciência, que também envolvem a medicina, eles vêm quando você tem um problema e você precisa resolver. E quando esse problema envolve vidas sendo perdidas, a urgência para que algo seja feito é muito maior. Então, eles tinham um caso emblemático ali. Esse médico Norbert, ele é um médico austríaco, mas ele trabalhava nos Estados Unidos. E aí um caso que chamou muita atenção foi o seguinte: depois de 2 dias sofrendo diarreia, um bebê egípcio de apenas 3 meses, ele não tinha forças nem para levantar a cabeça e mamar no peito da mãe. E os médicos temiam pelo pior, pois a diarreia grave é uma das principais causas de morte em países de desenvolvimento. Então, quando você tem alguma doença, por exemplo, a cólera, que tem como características a diarreia, é muito séria quando ocorre em crianças. E como nessa faixa de idade com 3 meses, a criança apenas com leite materno ela consegue impedir a desidratação, nesse caso aqui a criança não estava conseguindo nem realizar esse processo. Então ela estava uma criança muito fraca, uma criança que realmente estava numa situação crítica. E os sintomas de desidratação são muito sérios. No caso de crianças, a boca seca, a sonolência, a pouca urina e com a coloração amarela bem forte devido a pouca ingestão de água, os olhos fundos e a pele acinzentada.
e que, se não for revertido em pouco tempo, a criança pode vir a óbito, principalmente em países em desenvolvimento, onde a gente não tem muitas condições. Ali tudo é muito precário, muito escasso. E aí o que foi feito? Com um tratamento simples, pouco mais de 4 horas depois, ele estava bem o suficiente para retomar a amamentação, tudo graças a uma solução barata de açúcar e sal. Ou seja, a partir da aplicação da administração do soro caseiro, essa criança conseguiu se recuperar em pouco mais de 4 horas e conseguiu voltar a amamentar, tendo assim uma melhora surpreendente. Richard, ele descreve essa transformação causada pela terapia de reidratação oral como incrível e salvou muitas vidas, principalmente de crianças. Medida certa. Como eles chegaram nessa medida certa? Richard, ele se envolveu em pesquisa sobre terapia de reidratação oral em 1964, na década de 60. Ele prestava serviço militar nos Estados Unidos, no Serviço Público de Saúde, e foi enviado para o que é hoje Bangladesh, que padecia de uma grave epidemia de cólera. A cólera, ela causa diarreia grave e os pacientes rapidamente perdem muita água. E os infectados, eles ficam extremamente desidratados e podem entrar em choque e morrer em poucas horas. Por isso a importância do soro caseiro nessa época. Na região, até 40% dos moradores que não tratavam a cólera estavam morrendo. À época, o tratamento de reidratação era administrado por via intravenosa no hospital. E ele era muito caro e muitas vezes inalcançável para os que mais precisavam dele. E o objetivo era encontrar uma maneira de dar o tratamento por via oral e assim ajudar muito mais gente. Então era grande preocupação naquele período, porque a administração intravenosa em muitos lugares era praticamente inviável e eu tinha muitas pessoas para receberem esse tratamento. Então o tratamento por via oral era a solução, mas precisava se ter a medida correta, que era a grande preocupação tanto do Nobis quanto de outros médicos que também estudavam sobre isso. Outros haviam tentado no passado encontrar o equilíbrio certo de açúcar, sais e água para um tratamento oral. Richard, ele trabalhava com o capitão Robert Phillips, que havia tentado ele próprio, sem sucesso, sua própria mistura anos antes. Então, os estudos do Nobis não foram os primeiros, outros haviam sido feitos antes. E vários pacientes morriam durante esses testes, porque o trabalho do Nobis, ele se baseou nos estudos de Phillips e de outro colega, que foi o David Shachar. Ele havia mostrado que o corpo poderia transportar sódio assim que a glicose fosse adicionada, algo que era fundamental no combate da desidratação. Por isso que o sal e açúcar foram utilizados. O sal ofereceria o sódio, porque o principal componente é o coleto de sódio, e no caso do açúcar ofereceria a glicose. Mas a medida correta era fundamental. A quantidade maior ou menor de qualquer um dos ingredientes poderia fazer com que a solução não apenas não funcionasse, mas causasse danos mais graves. As preocupações são cruciais. As proporções também são cruciais. Para obter a absorção ideal de água, você precisa da mesma quantidade de glicose e sódio, disse o Nobis. Foi um estudo pequeno de apenas 8 pacientes, no qual a terapia de reidratação foi aplicada usando uma sonda nasogástrica, que provou que a combinação funcionava. Eles descobriram, enfim, depois de muito trabalho, que essa solução funcionava. No hospital e em casa, então a gente precisava observar se essa solução funcionaria tanto no hospital quanto em casa. Norbert, ele disse que havia descrença de que uma mistura tão simples pudesse ser tão eficaz. Então a simplicidade dessa mistura era sua própria inimiga. Ninguém acreditava no começo. Então levou muito tempo, mas muito tempo mesmo, para convencer os pediatras de que fosse segura. E a publicação científica Lancet descreveu a terapia de reidratação oral como potencialmente o avanço médico mais importante do século XX. Nossa, professora, mas o soro caseiro é algo tão fácil de fazer em casa, que se eu for lá no postinho e tiver com esse quadro de desidratação, eu vou receber ali todas as informações, vou receber os sais, fica tudo certo.
Isso hoje, mas naquela época, nos países que eram muito pobres e que tinham tudo muito escasso, aquilo ali foi uma revolução e que salvou muitas vidas, mas muitas vidas mesmo. E a Unicef, o Fundo da ONU para a Infância, disse que nenhuma outra inovação médica do século teve o potencial de evitar tantas mortes em um curto período de tempo e curso tão pequeno. Agora, a eficácia dessa solução é conhecida e usada por médicos em clínicas e em casa por pais. A Organização Mundial da Saúde adverte que a diarreia é a segunda principal causa de morte de crianças menores de 5 anos, responsável pela morte de 760 mil crianças por ano. Então é algo muito sério, que quando a gente observa esses países muito pobres, eles morrem sim por doenças que, às vezes, para quem mora na área urbana, para quem tem uma condição de vida maior, é muito fácil resolver. Mas lá tudo é difícil, tudo é muito demorado e o tempo muitas vezes é o inimigo. E aí, vamos à grande receita. Como preparar o soro caseiro corretamente? Sem a colher medida, porque a gente tem a colher medida que é distribuída, que pode ser comprada nas farmácias, mas que também é distribuída pelo Sistema Único de Saúde. Vamos aprender a preparar sem essa colher medida. Eu vou mostrar para vocês como é que ela é. Sem a colher medida distribuída nos postos de saúde. Você vai adicionar 1 litro de água filtrada ou fervida. Você vai colocar 1 colher do tipo cafezinho de sal e 2 colheres de sopa cheias de açúcar. Você vai homogeneizar essa solução e vai tomar em pequenas quantidades durante o dia, em no máximo 24 horas. E se você não conseguir tomar em 24 horas, como eu já falei, você vai precisar descartar essa solução e preparar uma nova, certinho? Tem também outra forma, que é você utilizando a colher medidora, que é essa colher que é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, que você consegue preparar uma porção de 200 ml, geralmente um copo. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar um copo cheio de 200 ml de água limpa, ou limpa, filtrada, fervida. Vai colocar essa colher, ela tem uma medida maior, uma medida menor. A medida menor é para o sal. Então, você vai colocar a medida rasa de sal. E depois você vai colocar na porção que é maiorzinha, você vai colocar 2 medidas rasas de açúcar. Da mesma forma, você vai homogeneizar bem e vai ingerir aos poucos durante o dia. Lembrando que, de acordo com o seu peso, com a sua idade, você tem informações como você deve consumir esse chá de forma certinha, certo? E aí a gente fala agora, e as soluções de reidratação oral? Hoje, quando você chega no hospital com esse diagnóstico, o médico não pede para você preparar o soro em casa. Ele te dá os sais de reidratação oral e pede para você fazer esses sais, dissolver esses sais em água e preparar em casa. O que são esses produtos? Os sais e soluções de reidratação oral são produtos que estão indicados para fazer a reposição das perdas acumuladas de água e de eletrólitos, ou para a manutenção da hidratação em pessoas com vômitos ou com diarreia aguda. Então você pode utilizar quando você tem aí um quadro de diarreia e também quando você está com a desidratação. Os sais e soluções de reidratação oral, eles podem ser encontrados nas farmácias com os nomes de Reidrate, Floralite, Hidrafix, Pedialite, por exemplo. Esses produtos têm na sua composição sódio, potássio, cloro, citrato, glicose e água na sua composição, que são essenciais para prevenir a desidratação. A grande diferença do sais de reidratação para o soro caseiro é porque o sais de reidratação, ele tem mais minerais que precisam ser repostos, porque, por exemplo, tem o potássio, vai ter o citrato, coisas que a gente não tem quando a gente prepara o soro caseiro com sal e com o açúcar. Então ele é mais completo. E ele também ajuda no caso de você não preparar o soro caseiro errado. Porque qualquer erro na preparação, você pode ter aí um agravamento do quadro. E com esse sais de reidratação, você apenas precisa pegar ele, diluir em 1 litro de água certinho e beber de acordo com as orientações. Então ele se torna mais fácil. Mas muitas vezes, quando você está aí num quadro de emergência, você mora num lugar distante, que às vezes você espera um pouco para poder ir no médico, você pode estar fazendo soro caseiro. Mas a reidratação oral, o sais de reidratação oral, hoje são uma opção melhor, porque ele é mais completo e fica mais fácil de você fazer a receita
certinho. E vocês têm que ter muita atenção, porque tanto o preparo do soro caseiro quanto da solução de reidratação oral deve ser feita seguindo as orientações de preparo adequadas, porque você precisa ser cauteloso, tanto com o preparo, tanto para o consumo. E eu coloquei para vocês aqui as imagens, né, de alguns sachêzinhos de reidratação oral, que geralmente quando você tem esse quadro, você recebe no posto de saúde, e que deve ser feito com todo o cuidado para que você tenha uma melhora e não um agravamento do seu quadro, ok? E aí, depois de todo esse conhecimento que vocês acabaram de ter acesso, tem a verificação de aprendizagem. A experimentação é uma das principais formas de aproximar o estudante da vivência de um pesquisador, vistas inúmeras práticas que podem ser desenvolvidas dentro de um laboratório de ciências e também em casa. Após a leitura atenciosa do texto acima, grave um vídeo realizando as seguintes atividades. Você vai gravar um vídeo. Pesquise e prepare a receita do soro caseiro, utilizando os ingredientes na medida correta, água, açúcar e sal, explicando a importância de adicionar cada um na medida correta. Então, você vai preparar o soro caseiro e você vai explicar por que você deve ter todo o cuidado no seu preparo. O que acontece se você prepara da forma incorreta? E 2, que é o que eu acabei de falar, você vai explicar o que acontece se um indivíduo com desidratação realizar o consumo do soro caseiro fisiológico preparado da maneira incorreta. Quais são os perigos? Então, qual é o perigo que você assume quando você prepara o soro caseiro de qualquer jeito e você não toma ele da maneira correta? O que pode acontecer com você? Ok? E ao finalizar a atividade, poste a mesma na plataforma no Google Classroom com o zelo e o capricho que você consegue colocar nas suas tarefas. Então, eu acredito que todos vão conseguir fazer, porque esses ingredientes para fazer o soro caseiro todos têm em casa. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, a professora Eliane, ou procurar o professor Arley durante a semana. Sejam empenhados, sejam criativos no vídeo de vocês e mostrem o quanto vocês são protagonistas. Qualquer dúvida, estou à disposição e boa prática experimental nessa semana, pessoal. Até a próxima aula.